Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar dentro do capítulo sobre estudo dos números. Vamos iniciar aqui um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais. Acompanhe o conteúdo com o livro aberto, capítulo 1, páginas 23 a 26. Então, vamos à nossa aula. Bom, nós estamos trabalhando aqui dentro desse diagrama, né? Que a gente chama de diagrama de Venn. Então, o que é que acontece? Nós trabalhamos aqui o conjunto dos números naturais, ou seja, são os números positivos, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Trabalhamos o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto dos naturais, os positivos, e o conjunto dos números inteiros já entra números negativos, como por exemplo, -1, -2, -3 e assim sucessivamente, não é isso? Então, o conjunto dos números inteiros é justamente o conjunto dos números naturais, que são os números positivos, e o simétrico dele, ou seja, todos os números naturais, só que negativos. Agora, gente, nós vamos aprender os números racionais, ou seja, nos números racionais você vai encontrar aqui uma fração, você vai encontrar um decimal, no caso aqui um decimal exato, ou até mesmo uma dízima periódica, certo? Então, você vai encontrar esse tipo de situação aqui nos números racionais, certo? Então, vamos à definição formal do conjunto dos números racionais. Número racional é todo número que pode ser escrito de uma fração, na forma de uma fração. Ou seja, aqui ele colocou P sobre Q, P pode ser qualquer número e Q também. Mas aí ele coloca aqui nessa forma, ou seja, usando letras para generalizar, para representar aqui que no lugar de P e Q eu posso colocar qualquer valor. Até porque P pode ser qualquer número inteiro e Q pode ser qualquer número inteiro, exceto zero. Como assim, professora? Olha só, no lugar de P eu posso colocar qualquer número inteiro, ou seja, pode ser um número positivo ou negativo, por isso que ele usou o conjunto dos números inteiros aqui. E no lugar de Q eu também posso colocar qualquer número inteiro. Quando eu substituir aqui P e Q por qualquer número, eu formo aí uma fração. E dessa fração eu posso transformar ela no decimal exato ou numa dízima periódica, certo? Mas enfim, vamos escolher aqui um valor aleatório para P, um número inteiro para P. Sei lá, vou escolher, eu quero que P seja, vou colocar aqui para vocês a fração, ó, P e Q. Então, não sei, vou escolher aqui, eu quero que P seja 2. 2 é um número inteiro, certo? E eu quero que Q seja -3. -3 também é um número inteiro. Então, quando você tem um numerador sendo um número inteiro e um denominador também, você forma aqui uma fração. E essa fração que você forma, você está trabalhando aqui com o conjunto dos números racional, é uma razão, certo? O que é que acontece? P vai ser o numerador da minha fração, então pode ser qualquer número. Porém, Q, gente, é o denominador da minha fração. E o denominador da minha fração não pode ser zero. Por isso aqui, ó, que ele pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, pode ser qualquer número inteiro exceto zero. Por que, professora, que não pode ser o zero? Porque, gente, imagine aqui que nessa fração que eu coloquei para vocês, o Q seja 2 e o P, aliás, né, o P seja 2 e o Q seja 0. Se eu colocar para vocês que Q vale 0, a fração ela é uma divisão. Então, é como se eu tivesse aqui dividindo 2 por 0. E não existe divisão por 0, certo? Então, por isso que Q nunca pode ser 0. Entenderam até aqui? Ou seja,
Generalizando, né, trabalhando aqui o caso do número racional, o conjunto dos números racionais vai ser igual. X vai ser igual a uma fração, ou seja, por que ele usou x aqui? Porque ele está dizendo que x vai poder ser qualquer fração que você quiser, em que p e q pode ser qualquer número. Lembrando que p tem que ser um número inteiro, pertence a números inteiros, e q também tem que ser um número inteiro, porém só não pode ser zero. Então, como é que eu leio essa parte aqui que generaliza? X vai ser igual a P sobre Q, tal que, essa barrazinha você lê tal que, P pertence ao conjunto dos números inteiros e Q pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Vamos usar os números para vocês entenderem aqui. Eu vou usar essa fração aqui, ó, 2 sobre menos 3. Ó, como é que vai ficar aqui a representação do meu conjunto? Eu vou ter que o meu conjunto aqui, que é o conjunto dos números racionais, vai ser igual. Aí vou aqui abrir a chave. X, que é o valor que você vai estar procurando, a incógnita, é igual. Quem é minha fração? P é 2 e Q nós escolhemos menos 3. Então, x é igual a 2/3, tal que é essa barrazinha. P, quem é P? P é 2, pertence ao conjunto dos números inteiros e Q, quem é Q, que a gente escolheu? 3. 3 pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Então, usando aí valores para representar aí essa generalização, né? O conjunto de solução dos números racionais, você trabalha dessa forma, tá bom? Então, observem a leitura e anotem a leitura. X é igual a P sobre Q, tal que P pertence ao conjunto dos números inteiros e Q pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Tranquilo? Entenderam a definição? Então, a gente vai estar trabalhando, certo? Isso aqui em equações e aí vocês vão entender o conjunto soluções numa prática, certo? Bom, além da definição, existe também algumas situações sobre esse número racional. Que situações são essas? A gente vai trabalhar a fração decimal, né? Nós temos a fração e tem o número decimal. Esse número decimal pode ser também um decimal exato ou uma dízima periódica. Então, vai ter alguns casos aí. O que acontece? Toda fração de numerador inteiro e denominador igual a uma potência de 10 é uma fração decimal. Como assim? Veja só. Observe as seguintes frações decimais com respectivos correspondentes decimais. Ó, eu tenho aqui 17 sobre 10. Então, aqui, ó, esse 10, esse meu denominador aqui, ele é uma potência na base 10, certo? A gente vai transformar numa potência da base 10. Então, aqui, 17 sobre 10 é o mesmo que 1,7, né? Se você for dividir aqui uma casa após a vírgula. Se você fizer 31 dividido por 1.000, você vai deixar 3 casas após a vírgula, né? Então, fica 0,031. Quando você começa a trabalhar em uma potência de base 10, ou seja, 10 elevado a 8, o que acontece? Você vai estar dividindo esse número por 10 elevado a 8. Então, você vai colocar aqui a quantidade de zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque é justamente o valor aqui, que é a quantidade de casas que deve ter após a vírgula. Se aqui eu tenho 8, então eu tenho que ter 8 casas após a vírgula. Lembrando que 2 casas será do número que está sendo representado pelo numerador. O restante completa com 0. Então, isso é o que ele quer dizer aqui quando você tem números assim. Quando você for dividir por 10, por 100, por 1.000, por 10.000, por 100.000 e assim sucessivamente, né? Você só conta a quantidade de zeros e coloca a quantidade após a vírgula que determinar aqui o expoente. Tranquilo? Bem,
Para o conjunto dos números racionais, existem alguns casos, tá bom? Então, por exemplo, nós vamos trabalhar com um decimal exato ou uma dízima finita, é a mesma coisa. Olha só, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Por exemplo, um decimal exato, você tem a fração, né? 1/2, por exemplo. Se você for dividir 1 por 2, vamos fazer a continha aqui do lado. Só para vocês terem exemplo, né? Ó, 1 dividido por 2. Você vai acrescentar o 0, aí aqui vai acrescentar o 0 e uma vírgula. Vai fazer a operação 10 dividido por 2, que dá 5. E aí 5 vezes 2, 0. Então, transformando essa fração 1/2 em um número decimal, você vai ter aqui, ó, 0,5. São valores iguais. Então, você tem aqui um decimal exato. Esse exemplo de decimal exato é justamente uma dízima finita, digamos assim, tá? Por exemplo, você tem a fração 3/4. Se você dividir aqui 3 dividido por 4, você vai obter 0,75. Então, 0,75 é um decimal exato, é uma dízima finita, ela termina. Então, aqui você tem exemplos para esse primeiro caso, tranquilo? Um segundo caso de números que pertencem ao conjunto dos números racionais é o caso da dízima periódica, tá? Ó, eu vou colocar uma dízima periódica aqui para vocês. 2/3. 2/3. É o mesmo que você dividir 2 por 3. Vamos fazer aqui essa divisão para vocês entenderem? Ó, 2, eu vou dividir aqui por 3. Aí, 2 não dá para dividir por 3, né? Então, eu vou acrescentar o 0 aqui. E aqui eu acrescento o 0 e uma vírgula. Aí, eu vou fazer 20 dividido por 3. 20 por 3 vai caber aqui um 6. E aí, 6 vezes 3 vai dar justamente 18, né? Então, vem para cá, ó, 18. E aí, 18 para 20, restam 2. Aí fica naquele processo, 2 não divide por 3, acrescento 0. Aí 20 dividido por 3, cabe 6. Aí aqui vai dar 18. E aí restou 2. E aí você vai fazer o processo de novo, acrescento 0. E aí 20 dividido por 3 cabe um 6. Então aqui você chega em uma dízima periódica, né? Ela não tem fim, isso aqui nunca vai acabar. Então, 2 dividido por 3 é o mesmo que 0,66666 e assim infinitamente. Tranquilo? Então, aqui você tem um exemplo de dízima periódica. Uma maneira de escrever, gente, essa dízima periódica, é importante que vocês saibam disso, é você trabalhar o período, né? Olha só, nessa dízima periódica, 0,6666, quem é o período? O período é aquela parte que se repete várias vezes. Não é o número 6? Então, você pode escrever essa dízima periódica assim, ó. Coloco 0, vírgula, aí coloco 6 e coloco uma barrinha em cima do valor que se repete, certo? Esse valor que se repete é o meu período, da minha dízima periódica. Existem outros valores, gente, que entram nesse caso aqui de dízima periódica. Por exemplo, a fração 7/3, vou colocar aqui para vocês, ó. A fração 7/3, 7 dividido por 3, isso aqui vai dar 2,333 e assim sucessivamente. Simplificando aqui a minha notação, eu posso escrever 2, aí eu coloco 3 e uma barrinha em cima do valor que vai se repetir, ou seja, do meu período, tá? Então, aqui são exemplos de números racionais.
Número racional pode ser fração, número racional pode ser um decimal exato ou dízima finita, né? Dízima finita é o decimal exato, dízima periódica é aquela que não vai terminar, tá bom? Ela vai ter um período, né? Então, são exemplos. 1/2 é um número racional, 0,5 é um número racional, 2/3 é um número racional, essa dízima periódica aqui, 0,6666, é um número racional. Todos esses valores aqui são números racionais, entendido? Bom, entendida essa parte, vamos agora às propriedades dos números racionais. Então, no conjunto dos números racionais, valem as seguintes propriedades, que é justamente já entrar aí na questão das operações matemáticas, tá bom? Então, vamos começar aqui com adição e subtração. Então, a primeira propriedade é a soma dos números racionais e a segunda propriedade é a subtração dos números racionais. Na soma dos números racionais, você tem o seguinte, que a soma de dois números racionais qualquer resulta, né, é um número racional. Então, se você somar dois números racionais, o resultado vai dar um número racional, tá? Por quê? Porque o meu resultado, gente, ele pode dar tanto um número inteiro, um número positivo, né? Pode dar um número natural, o número natural é racional. Ela pode dar um número negativo, que é um números inteiros, mas que também é um número racional. Pode dar uma dízima periódica, pode dar um decimal exato, pode dar uma fração. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui 2/3. 2/3 é um número racional, certo? 5 também é um número racional. Quando somar dois números racionais, o resultado também dá um número racional. Então, recordem aí, ó, que até inclusive a gente fez essa revisão no início do ano. Ó, 2/3 mais 5, ou seja, eu estou somando uma fração com um número natural, não é isso? O que é que você vai fazer? Subtém-se que aqui tem um 1. E aí tira o MMC dos denominadores. O MMC aqui no caso é 3, né? O MMC de 3 e 1 é 3. Aí faz aquele processo, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ó, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2, cabe 2, né? Então, vamos colocar o 2. Mais, aí agora vamos para o segundo processo, ó. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 5, 15, né? Então, aqui, ó, 15. E aí, agora é só efetuar, somar os numeradores, né? 2 mais 15, colocar o resultado aqui embaixo, tá? 2 mais 15, 17. E aí, conserva o denominador, que é 3. Então, é assim que se faz uma soma, né? De uma fração com um número inteiro. Então, só uma revisãozinha simples para vocês. E 17/3 é um número racional. Número racional, a gente se trabalha aí com fração, decimal exato e dízima periódica. Se você quiser, você pode dividir 17 por 3, que vai dar ou uma dízima periódica ou um decimal exato, né? Mas vai dar uma dízima periódica, tá bom? Bom, agora vamos para a segunda propriedade dos números racionais, que envolve a subtração, tá? Então, a gente vai trabalhar da mesma forma. O que é que acontece? A diferença, né, que é a subtração, entre dois números racionais quaisquer, é um número racional. Então, o que é que acontece? Olha o exemplo. Aqui, vamos, já que a gente já sabe que um decimal exato é um número racional, então vamos trabalhar com um decimal exato, tá bom? Vamos fazer a conta dessa forma. Então, 3 é um número racional, confirma. 0,8 também é um número racional, porque ele é um decimal exato, confirma. E o resultado, ou seja, 3 menos 0,8 é igual a 2,2. 2,2 é um decimal exato e também é um número racional. Vou relembrar aqui para vocês como é que a gente faz aqui a operação, como armar conta
para subtrair 3 de um número decimal, que no caso é o 0,8. Lembrando, né, que a gente deve armar conta com coisas que vocês aprenderam lá no quinto ano, né, quarto, quinto ano. Unidade, dezena, centena, né? Então, vou colocar aqui em cima, ó, 3 menos 0,8, né? A gente vai fazer essa continha. Aí, o que que acontece? Completa aqui esse 3, né? Ó, coloco vírgula e coloco um 0 aqui, né? Lembrando que vai seguir essa ordem aqui. Aí, você faz a operação. 0 menos 8 não dá, né? Então, vou tirar um daqui. Aqui vai ficar 2. E aqui fica 10. E aí, 8 para 10, 2. E 2 menos 0, 2. Como aqui é uma casa após a vírgula, coloca a vírgula aqui, 2,2. Tranquilo? Então, são as propriedades aqui para mostrar para vocês que se você subtrair números racionais, o resultado vai ser sempre um número racional, tá bom? E reforçando aqui a ideia para vocês. Lá no diagrama de Venn, você tem aqui, ó, o conjunto dos números naturais. Depois do conjunto dos números naturais, tem o conjunto dos números inteiros. E depois do conjunto dos números inteiros, entra aqui o conjunto dos números racionais, que é aquele conjunto que nós estamos trabalhando agora. O que é que acontece? Olha só, o número 3, vou colocar ele bem aqui, ó, ele é um número natural, certo? Porque ele é positivo. Ele também é um número inteiro, porque os números inteiros são números positivos e negativos. E ele também vai ser um número racional, porque todo número natural é racional, todo número inteiro é racional, né? Porque o diagrama você olha ele nesse sentido, né? De dentro, né, para fora. Você nunca pode voltar. Como assim voltar? Um número racional é um número natural? Não. Por quê? 0,8 não é um número natural. 0,8 não é um número inteiro. Ele é apenas um número racional. Tranquilo? Então é isso, gente. Nessa aula, vocês aprenderam aí a definição de números racionais, entenderam quem são os números racionais, são números inteiros, são números positivos e negativos, como também são frações, são decimais exatos, são dízimas periódicas, todos esses valores são números racionais. Então, essa aula foi justamente para vocês entenderem o que são números racionais. E entender também um pouco das operações, relembrar aí como é que faz a operação de uma fração por um número inteiro, de um decimal por um número inteiro, tranquilo? Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a nossa próxima aula.